Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje, em continuidade àquele capítulo das provas, nós vamos falar de uma prova extremamente incomum, muito pouco utilizada, primeiro pelas suas circunstâncias muito excepcionais e segundo por uma certa comodidade que os magistrados detêm e que faz com que essa iniciativa pelo uso dessa prova não seja tão comum. Eu me refiro à chamada inspeção judicial, uma prova expressamente prevista no Código a partir do artigo 481. No que consiste essa inspeção judicial? Como o próprio nome diz, a inspeção judicial é uma autorização que o juiz tem de quando precisa se elucidar sobre um fato, na verdade uma circunstância, e não podendo trazer esta circunstância aos autos, ou porque de fato seja um conjunto de circunstâncias, ou porque a coisa a ser inspecionada não se possa retirar de onde está, o juiz, portanto, tem a alternativa de ir presencialmente, portanto, sair da sua comodidade, da sua sala, do fórum, e comparecer até esse local, ou até a presença da coisa, para conseguir se ilustrar sobre algum fato, alguma circunstância que ainda esteja para ele nebulosa. Portanto, mais uma vez aqui, é óbvio que o fundamento da prova da necessidade da inspeção judicial é de que aquela circunstância que eventualmente a inspeção pode elucidar seja uma questão relevante, não confessada, controvertida. E o juiz, quer por iniciativa própria, portanto de ofício, ou a requerimento de uma das partes, o juiz tem essa alternativa então de se deslocar até esse local onde se deram os fatos ou onde está essa coisa, justamente para poder inspecioná-la, portanto verificá-la com seus próprios olhos. O 481 diz exatamente isso. O juiz de ofício ou requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. Portanto, é essa possibilidade que o juiz tem de ir até uma coisa, um local, uma pessoa, que não se pode trazer esta verdade através de perícia, de algum outro modo, para os autos. Ele então usa essa possibilidade de inspecionar. Há uma circunstância muito especial, né? Quer dizer, hoje, com a melhora da condição da perícia, é difícil a gente imaginar uma circunstância que não possa ser objeto de perícia. É difícil imaginar algum fato que recaia sobre um lugar, ou uma coisa, ou uma pessoa, que não possa ser elucidada através de uma perícia. Então, cada vez mais essa prova fica distante da realidade. O artigo 482, inclusive, traça uma questão importante. Ele diz assim, ó, ao realizar a inspeção, portanto, ao se deslocar do fórum até esse local onde está a pessoa, uma coisa, onde se deu um evento, por exemplo, se deu uma circunstância, um atropelamento, uma grande batida, ou um dano, e o juiz, portanto, não consegue se esclarecer da dinâmica dos fatos, e ele, portanto, precisa ir ao local para entender a dinâmica. Diz o 482 que para realizar a inspeção, o juiz poderá estar assistido de um perito. Ou seja, quando eu uso a palavra perito para dizer que o juiz pode estar ao lado de um perito, ou seja, a prova não é pericial. A prova é a inspeção judicial. Mas o juiz pode se valer de um perito e a gente se pergunta, então para se fazer uma inspeção judicial, o juiz precisaria nomear primeiro um perito. Mas seria um perito que não faria um laudo, estaria apenas ao lado do juiz. Ao que tudo indica, esse artigo não quis dizer isso. O que ele quis dizer é que o juiz pode convocar um especialista para estar ao lado dele, para entender melhor as circunstâncias da coisa, da pessoa ou as circunstâncias daquele local. Não há necessidade propriamente de fazer nomeação de um perito para acompanhá-lo a uma inspeção. Essa expressão perito aqui está meio que informalizada. É a convocação de um especialista. Mais ainda, esta prova exige o contraditório. De modo que o juiz, ao determinar a realização da inspeção, ele deve designar dia, hora e convocar as partes, que então também poderão se valer de especialistas. As partes poderão estar acompanhadas nesse momento de pessoas que lhe auxiliem. Então, vamos voltar em seguida.